A tecnologia é fundamental para o avanço do agronegócio e nós, do Plantcast, utilizamos bastante da tecnologia. Inclusive, este episódio estamos conectando com a pessoa, um especialista que está a exatamente 7.418 quilômetros de São Paulo. Ele reside em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e vai trazer toda a sua experiência e expertise em manejo e fertilidade do solo, fazendo aí a sua correlação com os solos tropicais e temperados. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 110 do Plantcast, idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade, agradeço por sua audiência das quase 10 mil pessoas em nossa comunidade aqui nas plataformas de áudio. E para compor o time ICL neste episódio, convido Luciele Leolato, engenheira agrônoma, mestre, doutora e atua como consultora de desenvolvimento de mercado sediada em Catalão, Goiás, e faz parte do time ICL na diretoria Cerrados Leste. Bem-vinda, Luciele. Olá, Ismael. Olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação estar participando desse Plantcast. Hoje com presença internacional e com convidado aí que participou da minha formação, então me sinto muito lisonjeada. E para falar de uma temática, né, extremamente importante. Muito bom. Exatamente isso. Temos participação internacional. Convido também Luiz Almeida, engenheiro agrônomo, mestre e doutor, e atua como consultor de desenvolvimento de mercado, sediado em Balsas, no estado do Maranhão, e faz parte do time ICL também na diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo, Luiz. Olá, Ismael. Olá, Luciele. Olá, os nossos ouvintes. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje, né, para a gravação de mais um Plantcast, que com certeza vai ser um episódio muito bom, sobretudo que a gente está recebendo aí um convidado especial, tem um vasto conhecimento, né, nesse assunto que a gente vai discutir hoje, e certamente ao final desse episódio aí nós vamos conseguir passar para os nossos ouvintes aí muita coisa boa, muita informação de qualidade. Com toda certeza, Luiz. E trazendo sua expertise e experiência, dou as boas-vindas ao nosso convidado, Luciano Gattiboni, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em agronomia, doutor em ciências do solo, também pela Universidade Federal de Santa Maria, foi professor da Universidade do Estado de Santa Catarina por 15 anos e atualmente é professor na Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É especialista de extensão em fertilidade do solo e manejo de nutrientes e possui uma vasta experiência em temas como adubação e calagem, metodologias de análise de solo e dinâmica do fósforo no solo e ambiente. Professor Gattiboni, seja bem-vindo ao Plantcast. Obrigado, Ismael. Um prazer estar aqui com vocês no Plantcast da ICL. E também dar um alô para o Luiz e a Luciele. É um prazer conversar com vocês sobre fertilidade do solo, um tema que é apaixonante e também desafiador de todo momento. Maravilha, professor. Muito bom. Nós que agradecemos aí e com certeza será mais um episódio rico em informações que irão nutrir nossa comunidade, nossos ouvintes que sempre estão nos acompanhando. Gattiboni, muitos de nossos especialistas de solo no Brasil, como o Alfredo Lopes, o Roberto Novas, estiveram na NC State e ajudaram a entender o problema de fixação de fósforo, como acontece no Cerrado. Eu gostaria que o senhor falasse para nós, para os nossos ouvintes, qual a conexão da NC State University com a agricultura brasileira. Então, isso é uma história muito interessante, né, sobre como que a North Carolina State University, a NC State, ela se integrou e atuou no Brasil entre as décadas de 60 até a década de 90, ajudando a desenvolver a área de ciência do solo e também a parte de agricultura tropical do Brasil. Essa história é muito bonita, muito longa, mas bonita, mas eu vou tentar fazer um resumo do que aconteceu, né? Mas quando começou a história do desenvolvimento da Revolução Verde, né, no início da segunda metade do século passado, a FAO enviou para o Brasil várias missões
para tentar desenvolver a agricultura no Cerrado brasileiro, tentar colocar, né, a agricultura moderna no Cerrado brasileiro. E o interessante é que as primeiras iniciativas, na década de 50, várias missões foram para o Brasil, tentaram implantar aquele modelo de aplicar fertilizante, cultivar, colocar variedades modernas para aquela época, e foi um total desastre. Durante mais ou menos 10 anos, a FAO enviou várias dessas missões, e no final é muito engraçado que o resumo deles, né, dos relatórios, era que os solos do Brasil não serviam para agricultura. Não tinha como fazer os solos ficarem produtivos. E essa história é tão marcante que Norman Borlaug, o pai da Revolução Verde, ele comenta isso durante, né, algumas entrevistas dele, né, sobre essas tentativas iniciais da FAO no Brasil. Mas, no início da década de 60, começou uma outra iniciativa, que é uma iniciativa que algumas universidades americanas começaram a atuar junto com o USAID, né, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Eles começaram a atuar nesses países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, para desenvolver a agricultura. E foi criado um programa chamado Tropical Soils, né, que é solos tropicais, e esse pessoal da Universidade de Cornell, da Universidade da Carolina do Norte e também, mais tarde, da Universidade do Texas, eles começaram a ir para o Brasil, para o Peru, para, né, vários países da América Latina, mas especialmente Brasil e Peru, para tentar fazer pesquisa aplicada e desenvolver, né, o pacote tecnológico da agricultura moderna para esses países. E então tiveram várias missões de professores da NC State que foram ao Brasil, principalmente, né, indo para o antigo CPAC, o Centro de Pesquisa da Agricultura no Cerrado, que hoje é a Embrapa Brasília, a Embrapa Cerrados, e esse pessoal começou a fazer pesquisa aplicada. E uma das coisas que esses grupos começaram a desenvolver, obviamente junto com as pessoas que trabalhavam no Brasil na época, que alguns depois migraram para a Embrapa, tipo Venceslau Gueder, o Djalma Martinhão Souza, essas pessoas, junto com esse pessoal da NC State, por exemplo, o Pedro Sanches, que é uma pessoa extremamente importante na agricultura internacional, Jot Smith, e com o apoio do ministro da Agricultura da época, que todo mundo conhece, Alisson Paulinelli, então, se começou a trabalhar, né, e tentar desenvolver um pacote tecnológico para o Cerrado brasileiro. E dentro dessa integração, vários pesquisadores vieram para a NC State para fazer mestrado, fazer doutorado aqui, e depois essas pessoas voltaram para o Brasil, né? Então, você citou o Alfredo Scheid Lopes, o Roberto Novaes, tem Antônio Carlos Muniz, Clóvis Borger, e eu posso dizer para vocês que tem uma sala cheia de teses e dissertações aqui de pessoas do Brasil que vieram durante esse período de 30 anos para trabalhar com solos do Brasil e tentar desenvolver um pacote tecnológico para o Brasil. Além disso, outras coisas que eu posso, né, comentar para vocês sobre como a NC State se conecta com o Brasil, por exemplo, o pessoal que é mais antigo, ou se perguntar para os agricultores mais antigos, nós temos uma cultivar de soja muito cultivada no Brasil na década de 70, chamada Bragg, que foi desenvolvida nesse departamento aqui da NC State, aqui no Departamento de Solos e Fitotecnia. Então, a Bragg foi uma cultivar muito importante, porque antes dela nós só tínhamos no Brasil a Santa Rosa, que era uma cultivar que era de ciclo muito tardio, ou a IAS4 e a IAS5, que eram, né, de ciclo precoce. E daí a Bragg veio com uma planta de ciclo médio, bastante produtiva, com grão grande naquela época, e ela foi extremamente importante para a soja no Brasil na década de 70 e início dos anos 80. Depois outras variedades vieram, né? E outra coisa que também é um detalhe interessante sobre a NC State é a conexão com a nossa agricultura brasileira. Provavelmente
todo mundo que já fez análise de solo em algum lugar do Brasil, a maioria dos estados, é muito comum dos estados se utilizar o método de Melish para fazer análise, né? E o Adolfo Melish é um cara que trabalhou aqui na nossa universidade, depois no Departamento de Agricultura, e ele ficou desenvolvendo esses métodos de análise de solo e fazendo calibração. Então, a gente tem uma conexão entre a agricultura brasileira e a North Carolina State University extremamente íntima, né? E eu sou muito feliz em poder fazer agora o caminho inverso, né? Em vez de o pessoal sair daqui, né, e levar, né, alguma informação em tecnologia para o Brasil, nós fazer agora o caminho contrário, eu trazendo um pouco da minha experiência de solos tropicais do Brasil para, né, os agricultores da Carolina do Norte. Então, me sinto, né, muito lisonjeado nesse sentido. Então, só para encurtar a história, tem muita coisa, né, em comum entre a NC State e a universidade. Muito bacana aí, professor Gattiboni, né, esse resgate histórico dessa parceria, dessa conexão de longa data, né, entre a NC State e diversas, digamos que personalidades do agro brasileiro. Certamente aí ajudou muito a gente desenvolver a agricultura aqui no Brasil, né, sobretudo na região do Cerrado. E agora, aproveitando, né, como bem mencionado pelo senhor aí, o papel inverso que o senhor está fazendo, né, há algum tempo já trabalhando aí, sobretudo com a parte da extensão, acho que seria interessante a gente mencionar aí, falar para os nossos ouvintes um pouco, né, da dinâmica do fósforo no solo, né, a gente traçar, se o senhor pudesse traçar um paralelo entre o comportamento deste elemento em solos tropicais, né, e solos temperados, e além disso, né, ao longo dessa discussão, e pontuando, né, as principais perdas desse nutriente nos dois ambientes, eu acho que seria bastante interessante para os nossos ouvintes, se o senhor pudesse fazer essas considerações. Claro, Luiz, isso é um tema muito importante. Eu gostaria só de dizer, né, antes de vir aqui para a NC State, eu trabalhei com fósforo no Brasil, praticamente toda a minha carreira, enquanto estava no Brasil, era o meu principal nutriente. Eu trabalhava com outros também, mas fósforo sempre foi, né, o principal nutriente do foco da minha pesquisa, né, exatamente porque o Brasil tem um problema que os solos são intemperizados, né, e nós temos muito problema de fixação de fósforo e baixa eficiência da fertilização fosfatada. Então, quando a gente vai colocar em termos gerais, né, sobre as características dos solos brasileiros e quais são os principais problemas de fertilidade, então, o que o fósforo é diferente em termos de dinâmica nos solos tropicais do Brasil e nos solos subtropicais e temperados aqui, né, na transição que a gente está na Carolina do Norte e na parte norte dos Estados Unidos. As regras, ou de maneira geral, são exatamente as mesmas, porque o fósforo é o elemento químico, ele vai se comportar, né, da mesma maneira. Então, o fósforo tem uma questão importante que é uma molécula, né, que tem, quando se transforma num íon, ele fica com muita carga. Então, o fósforo tem uma capacidade enorme de interagir com as partículas do solo. E daí, algumas vezes, ou na maioria das vezes, especialmente nesses solos mais tropicais, essa interação é muito forte. Então, nós temos o que a gente chama de fixação de fósforo. Isso faz com que a eficiência da adubação fosfatada nos solos do Brasil seja muito baixa, né? Principalmente em solos pobres, porque quando tu coloca o fertilizante no solo, em vez dele ficar disponível para a planta, o solo vai roubar esse nutriente da solução do solo, e daí as plantas, quando elas precisam pegar o fósforo da solução do solo, da água do solo, não tem nada de fósforo dissolvido porque ele foi fixado no solo. Então, de maneira geral, esse é o grande problema que nós temos, né, nos solos tropicais, na maioria deles, é a questão da alta fixação de fósforo e, por consequência, baixa disponibilidade de fósforo para as plantas. Quando a gente vai para solos temperados, né, nós temos, basicamente, o fósforo se comporta da mesma maneira. A grande diferença é que nós não temos o solo como um grande imã para esse fósforo. Nós temos menos capacidade desses solos temperados em
fixar esse fósforo. Então, um exemplo, né, mais ou menos bem genérico, né, quando nós pegamos o solo do Brasil, nós podemos ter solos que têm a capacidade de fixar 2.000 ppm, 2.000 miligramas de fósforo para cada quilo de solo. Se nós pegamos um solo temperado, normalmente aqui na Carolina do Norte a gente vai ter um poder de fixação em torno de 400, 500, ou seja, a gente vai estar trabalhando num solo que a capacidade de fixação é 1/4 do que nós temos, né, em alguns solos, né, argilosos do Brasil e bem temperizados. Então, a maneira com que a gente trata o manejo do fósforo é diferente, né, num solo temperado, porque naturalmente a disponibilidade vai ser maior nesses solos. Então, quando a gente pensa em termos de manejo da fertilização, se nós pegamos um solo no Brasil que, quando eu coloco um fertilizante nesse solo pobre, a maioria desse fertilizante vai ser fixado no solo e não vai ficar disponível, eu tenho que adicionar um monte de fertilizante para que um pouco sobre para a planta. Quando eu estou trabalhando num solo temperado, onde a capacidade de fixação não é tão elevada, eu posso colocar menos fertilizante e ter a mesma quantidade disponível para a planta. Ou, né, eu levo menos tempo num solo temperado para construir a dita fertilidade do solo. Então, aquela questão da construção, a elevação dos níveis do solo até um patamar que é ideal para as plantas, é muito mais rápida num solo temperado do que num solo tropical. E em termos de perdas, que também faz parte da tua pergunta, Luiz, as perdas a gente vai focar em coisas, às vezes, um pouco diferentes. Por exemplo, quando a gente está no Brasil e a gente está num ambiente onde a gente tem erosão, essa vai ser uma das principais perdas que a gente vai ter em termos de fósforo, porque a gente aplica o fósforo na camada superficial e se nós temos erosão desse sistema, nós estamos levando o fósforo junto com o solo embora. Então, nós temos que começar de novo, né, ao nosso sistema de adubação, porque eu estou perdendo, né, o fertilizante que foi adicionado. Aqui na minha região, essa questão de erosão, e óbvio que tem algumas regiões também do Cerrado brasileiro que são bastante planas, onde a questão de erosão não é o principal, né? Mas aqui uma das coisas que nós temos como uma das possibilidades de perda na Carolina do Norte é, em alguns casos específicos, a própria lixiviação de fósforo, que é uma coisa meio estranha, quando a gente, né, tinha, pelo menos quando eu tive minhas aulas de fertilidade, não, fósforo não lixivia. Fósforo, né, fica fixado no solo, aplico e ele fica no solo, posso perder por erosão. Aqui, como a capacidade do solo em reter esse fósforo é menor, e porque o pessoal, né, no passado aplicou, né, quantidades bem grandes de fósforo, a gente tem em alguns casos aqui a questão de lixiviação de fósforo como algo a ser observado. Não é um absurdo de fósforo que se perde, mas é algo que, né, que tem que ser contabilizado. E eu não consideraria uma perda, né, mas algo que vai realmente afetar a sua eficiência da adubação, sem dúvida, o nível de fertilidade que tu tá, que vai afetar diretamente, né, a tua capacidade de fixação e a eficiência da tua adubação. Por exemplo, se tu tá num solo que tu nunca aplicou fertilizante antes, boa parte do fertilizante que você aplica vai ser fixado no solo. Se você, né, tá num sistema onde tu já fez várias fertilizações, a eficiência vai aumentar porque tu tá diminuindo a capacidade do solo em fixar, porque tu já tem fósforo adicionado naquele solo. Então, né, essas são as principais diferenças que eu vejo em termos de manejo de fósforo em solos tropicais e temperados. Uma coisa que é importante para nós aqui, nesses climas mais frios, que no Brasil é quase que irrelevante, é que dependendo da época de plantio que a gente tem, por exemplo, se nós vamos pegar trigo, que nós temos o trigo se desenvolvendo no período bem frio do ano, que é uma cultura de inverno, aqui nós plantamos o trigo de inverno, ou o milho que se planta aqui muito cedo na primavera, onde ainda o solo é bastante frio, a temperatura do solo é baixa, e nós temos bastante umidade no solo, excessiva umidade no solo, nessa situação específica nós temos problema de absorção de fósforo pela planta. Porque para absorver fósforo, a planta precisa ter uma alta taxa de respiração radicular. E se nós temos excesso de umidade, nós temos menos capacidade de absorver fósforo.
E a outra questão importante é que quando baixa a temperatura do solo, o próprio processo de movimento de fósforo no solo e de absorção de fósforo pelas plantas, ele é reduzido. Então, o que a gente tem um problema aqui, que quando o solo está muito frio e úmido, as plantas não conseguem pegar o fósforo que tem no solo, né? Mesmo que tu tenha fósforo. Então, a gente tem um manejo específico aqui para essas culturas que a gente faz, que é a aplicação de um pouquinho de fósforo durante o plantio. A maioria do fósforo aqui é aplicado em pré-plantio, espalhado a lanço, né? E eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente vai conversar depois, mas nós temos isso que a gente chama do starter fósforos, é o fósforo de início do ciclo, onde a gente pega um pouquinho de fósforo e bota bem próximo da raiz, para que a planta tenha fósforo naquele início de ciclo, quando ainda existe um pequeno sistema radicular e que as plantas não têm essa capacidade muito grande de absorver fósforo por causa da baixa temperatura e a excessiva umidade. Então, fazendo de novo, um fechamento curto, encurtando a história, o fósforo é o mesmo, as características do elemento e como ele funciona nos solos é a mesma em solos tropicais e temperados, mas porque os solos são diferentes, a gente pode esperar eficiências diferentes da adubação, e com isso a gente precisa também fazer um manejo diferenciado para esses dois tipos de sistemas. Excelentes informações, professor. Falando um pouquinho, né, da dinâmica, do comportamento do fósforo nos solos de clima tropical, o professor já colocou essa questão da baixa eficiência, né? Então, se a gente for olhar alguns clássicos que nós temos aí na literatura, falando sobre adubação fosfatada, lá em 1998, o professor Yamada, junto com o Alfredo Lopes, eles publicaram um documento na antiga Potafós, que falava, né, que a eficiência da adubação fosfatada no Brasil ela seria inferior a 30%. Se a gente anda um pouquinho nessa linha de tempo, lá em 2004, o Bernardo Van Heijden, no seu livro de fertilidade do solo, ele teve o seguinte argumento, que com nitrogênio e potássio se adubava a planta, mas com fósforo a gente adubaria o solo. Então, como o professor colocou, a gente tem esse pensamento, né, esse senso comum dessa baixa eficiência da adubação fosfatada, inclusive muitas pesquisas, tanto na universidade quanto nas empresas, buscando, né, desenvolver tecnologias para melhorar, para tentar aumentar essa eficiência do fósforo. E aí, nesse contexto, professor, eu tenho duas perguntas. Primeiro, como que nós podemos aumentar a eficiência da adubação fosfatada? E também, na sua opinião, se no nosso atual sistema produtivo, a gente ainda estaria trabalhando aí com essa média de eficiência de 30%. Qual que seria a sua opinião? Ok, Luciele, excelente pergunta. A gente tem essa informação, esse senso comum, né, da fixação de fósforo, e é exatamente isso. Eu não penso que é muito diferente do que foi colocado nessas publicações que tu mencionaste, né, que a eficiência da adubação era em torno de 30%, eu diria até o seguinte, a eficiência da adubação pode começar tão baixa quanto 10%. Né? Quando nós pegamos um solo que nunca viu fósforo na vida, né? Um solo com alta capacidade de absorção, um solo bem temperizado, um solo descerrado com alto teor de argila, se a gente coloca 100 kg de fósforo, 90 vai ser fixado no primeiro ano, eu tenho certeza absoluta disso. Então, nós temos como característica dos nossos solos essa baixíssima eficiência, principalmente quando a gente está começando o sistema. O detalhe é que, quando a gente pega um solo que está com baixa fertilidade, que tem esse alto poder de fixação de fósforo, e nós adicionamos o fósforo, imaginamos que nós tenhamos esse solo com 100 sítios, 100 buracos que podem fixar o fósforo. Se no primeiro ano a gente adiciona, né, a adubação e a gente consegue tapar 10% daqueles buracos, né, o que vai acontecer no segundo ano? No segundo ano, quando eu fizer bem a segunda adubação, aqueles sítios já estão prontos, aqueles lá eu já gastei dinheiro com eles, mas
pelo menos aqueles sítios não vão mais absorver fósforo porque já foi adicionado no passado. Então, o que acontece no sistema é que, conforme tu vai caminhando na tua construção de fertilidade, você vai tapando esses furos do solo, você vai saturando aqueles sítios da absorção e a eficiência da adubação vai aumentando, né? O tempo que leva para isso depende do teu solo. Se tu tem um solo arenoso, que você não tem muitas argilas, que você não tem muita capacidade de fixação, provavelmente, né, num período de 10 anos, construindo a fertilidade, você vai chegar num patamar onde a tua eficiência da adubação vai ser, né, razoável. Se você tem um solo altamente sortivo, com alto teor de argila, né, o que vai acontecer é que provavelmente você vai ficar 30, 40 anos adubando e ainda você vai ter alguma fixação. Mas não vai ser, né, uma eficiência de 10%. Né? O que acontece é que a eficiência da adubação vai aumentando com o tempo. Eu diria hoje, né, em termos de Brasil, que eu chutaria que nós temos uma eficiência em torno de 50%, né, genericamente, né, da nossa adubação fosfatada. Ou seja, em média, nós aplicamos o fertilizante que a metade dele vai ser fixada, a outra metade fica disponível. Mas isso depende, né, em que passo você está dentro da construção da sua fertilidade. Eu tenho um exemplo muito legal, que eu tenho um amigo que trabalha no Paraná, da Universidade Técnico do Paraná, em Pato Branco, e a família dele é uma família que... eles começaram no Rio Grande do Sul, né, no Planalto do Rio Grande do Sul, trabalhando com soja na década de 60. Depois, o filho foi para o Paraná e começou a fazer agricultura no sudoeste do Paraná, né, na década de 80. E a neta foi para o Mato Grosso na década de 90. Então, na mesma família, eles usando, né, a agricultura, né, a gente fez uns cálculos, porque eles, né, esse pessoal, eles têm, né, eles sabem, eles têm uma boa, eles têm boa informação do que eles aplicaram, né, nos solos. E, por exemplo, o avô que está no Rio Grande do Sul, ele tem uma eficiência da adubação perto de 80%. Por quê? Porque ele começou a adubar na década de 60. Então, desde a década de 60 ele está colocando fósforo e hoje, né, naqueles solos da família, naquelas terras, né, a eficiência de adubação é próxima de 80%, que é ótima em termos de Brasil. Por que isso? Porque ele está adubando aquele solo lá há 60 anos já. Então, né, todos os sítios de fixação, ou pelo menos a grande maioria, já estão saturados e hoje a eficiência da adubação é muito boa. Se pega os solos dessa família que são na região do Paraná, onde eles começaram na década de 80, a eficiência deles, né, é um pouco menor. A eficiência deles já vem para 60%, 55% pelos nossos cálculos, porque eles têm menos tempo de construção da fertilidade, de tapar o buraco, tapar a fome de fósforo no solo. E se a gente pegar, né, na mesma família, né, a neta que foi para o Mato Grosso, que começou na década de 90 a agricultura lá, a eficiência da adubação dela é em torno de 40% ainda. Por quê? Porque os solos ainda estão em termos de construção da fertilidade. Então, de maneira geral, funciona exatamente assim, né? Pegar essa afirmação do Yamada sobre a eficiência da adubação ser 30% ou menor da adubação fosfatada, ela é real, né, especialmente quando tu está começando o teu sistema. Depois de um tempo, né, a tua eficiência vai aumentar. Aquela outra afirmação, né, do Van Rij sobre fósforo, tu aduba o solo e nitrogênio e potássio tu aduba a planta, também funciona da mesma maneira, né, porque, né, o potássio, nós não temos muito problema de fixação de potássio, né, e também a parte de perda de potássio é um pouco menos intensa. Então, realmente, para potássio, quando a gente adiciona no solo, tem uma boa probabilidade que esse potássio vá ser útil para a planta, possa ser utilizado, e com isso a eficiência aumenta. Para nitrogênio, eu não sei se nitrogênio a gente aduba a planta ou se a gente aduba o ambiente, né? Porque no nitrogênio a gente tem muitas perdas, né? A gente tem volatilização de amônia, a gente tem lixiviação de nitrato, a gente tem desnitrificação, então a gente tem vários processos. Então a gente tem que fazer um ótimo manejo para adubar a planta, né? Quando a gente está trabalhando com nitrogênio. Mas voltando ao nosso fósforo, o que a gente poderia fazer para aumentar a eficiência dele, que acho que é a tua segunda pergunta, Luciele?
Eu tenho a melhor ferramenta para aumentar a eficiência de fósforo é calagem. Calagem é a principal coisa que a gente pode fazer para aumentar a eficiência de fósforo. Por quê? Porque quando o solo está com pH ácido, eu tenho muito mais fixação de fósforo. Então, nesses sistemas onde eu tenho um mau manejo da acidez do solo, né, um mau manejo da calagem, onde eu espero muito tempo para reaplicar o calcário, né, nesses solos eu tenho mais fixação. Então, manter a calagem, né, em dia, manter o solo naquela faixa de pH que é adequada para a cultura, é uma das principais coisas que a gente pode fazer para aumentar a eficiência de fósforo. Outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente ainda está no início da construção de fertilidade, onde o solo ainda tem alto poder de fixação, a gente pode trabalhar com localização do fertilizante. A gente fazer a aplicação de fósforo mais localizada na linha de plantio, que eu vou evitar espalhar o fósforo, misturar o fósforo com um monte de solo que está louco para agarrar o fósforo. Então, quando eu tenho um solo que está muito pobre em fósforo, trabalhar com localização da adubação fosfatada seria uma boa estratégia para aumentar a eficiência. Outras coisas que eu poderia mencionar, fertilizante de boa qualidade, né? Então, se você quer uma boa eficiência da fertilização fosfatada, né, nós vamos trabalhar com fertilizantes que a gente sabe, né, a capacidade deles em liberar, você sabe a quantidade de nutrientes que tem nele e a capacidade deles em ser liberados no solo para as plantas. E trabalhando em termos de plantas, né, daí nós temos algo que acho que a gente tem que avançar muito, que seria, para aumentar a eficiência do fósforo, não seria aumentar a eficiência do fósforo, mas aumentar a eficiência da planta em absorver o fósforo. E daí, tecnologias de aumento da capacidade de exploração radicular das plantas, né, seria algo que a gente ainda tem que explorar bastante, né? Tem tecnologias também para aumentar a eficiência de fósforo em termos de aditivos que se adicionam nos fertilizantes para diminuir a absorção, né? Essas tecnologias, elas são promissoras, mas elas são muito caras ainda, elas estão adicionando muito custo ao fertilizante. Então, quando a gente pensa em nossas culturas, né, que a gente produz né, em larga escala, né, esse fertilizante se torna muito caro, né? Eles são uma boa alternativa se você vai trabalhar num viveiro, numa olericultura, onde a quantidade de fertilizante não é tão grande, e daí tu consegue investir um pouco mais nessas tecnologias, né, que são um pouco mais, né, custosas. Mas quando a gente pensa ainda em soja, milho, algodão, né, a gente está trabalhando ainda com um volume muito grande e essas tecnologias ainda não são, na minha opinião, baratas o suficiente para a gente pensar nelas como algo corriqueiro para ser utilizado. E nós temos um mundo novo que está abrindo aí agora, que são os micro-organismos, né? Talvez a gente converse um pouco mais sobre isso depois, mas os micro-organismos, né, eles são, né, alguns deles capazes de fazer milagres no solo em termos de arrancar fósforo do solo, né? O problema é que a gente não conseguiu ainda transferir essa capacidade, né, para as plantas, né, que eu acho que é um caminho no futuro, em termos de engenharia genética, em melhorar a capacidade das plantas em extrair o fósforo do solo, ou ainda, né, a capacidade de nós adicionar esses micro-organismos no solo e eles sobreviverem numa quantidade que vai fazer uma boa diferença em termos de solubilizar fósforo e deixar ele disponível para as plantas. Então tem muita coisa aí que a gente pode conversar sobre aumento da eficiência, mas sempre, quando alguém me pergunta isso, o número 1, de longe, vai ser sempre manter o solo na faixa do pH adequado, que não é nada novo, né? Isso a gente tem conversado, né, desde a década de 60, né, os nossos professores de fertilidade, né, trabalham sobre a importância de manter o solo, né, com a acidez controlada. Professor Gattiboni, é ótimo te ouvir, né, entender o quão o manejo do fósforo realmente é um desafio para a agricultura, não só de solos tropicais, mas também nos solos temperados, como o senhor bem mencionou, né? Aqui no Brasil nós temos os nossos desafios, porém em solos temperados, né, há desafios também, né?
Eu queria falar um pouco, trazer aqui, né, um questionamento que divide muitas opiniões. O senhor já mencionou aqui, né, que a dinâmica do fósforo no solo, ela depende, logicamente, do tipo de solo, mas também do histórico de manejo, né, do tempo de construção da fertilidade, que isso muda a sua dinâmica no sistema solo-planta, né? Mas, ainda aqui no Brasil, existe uma polêmica que divide algumas opiniões do fósforo ser a lanço ou fósforo na linha. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, que o senhor trouxesse a sua opinião, né? E quais critérios que nós devemos seguir para adotar uma forma ou outra de aplicação desse fósforo. E, por fim, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós uma correlação do manejo de fósforo aqui no Brasil com o manejo de fósforo aí nos solos temperados, professor. Sim, essa questão de fósforo a lanço e fósforo na linha é uma questão polêmica. Eu participei dessa polêmica quando eu estava trabalhando no Brasil ainda, a gente fez alguns experimentos, né? E era na época que a gente estava trabalhando com isso, lá entre os anos mais ou menos 2015 até 2018, né? Na Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Eu tinha alguns alunos e a gente estava tentando trabalhar com isso. Quando que a gente deveria priorizar fósforo na linha e quando que seria possível aplicar fósforo a lanço? Também a gente estava brincando com, será que fósforo só na camada superficial é suficiente ou fósforo na camada subsuperficial também ajudaria as plantas, né? Porque nós temos essa conversa de construção de perfil, né? Que também às vezes é polêmica no Brasil. Então a gente brincou lá naquela época, a gente arrancou toda a camada superficial do solo com a patrola, a gente aplicou fósforo no subsolo, daí a gente colocou a camada superficial de novo, e daí a gente começou a plantio direto em cima, a gente fez várias combinações de fósforo, depois a lanço, a linha, fósforo na subsuperfície, sem fósforo em cima, enfim, tudo que você possa imaginar de combinações foram feitas. E o que a gente viu foi mais ou menos o seguinte, que é mais ou menos a ideia que eu tenho, e também conversando com outras pessoas que trabalham com isso, por exemplo, né, o professor Paulo Pavinato, que eu acho que já teve no Plantcast com vocês, a gente tem mais ou menos, né, claro para nós que fósforo na linha é extremamente importante quando os teores de fósforo no solo são baixos. Quando o solo tem baixa fertilidade, o solo tem tanta capacidade de fixação de fósforo que se você pegar e aplicar o fósforo a lanço, né, você vai simplesmente distribuir esse pouco fósforo que tu aplica para um monte de solo que nunca enxergou fósforo antes. Então a fixação é enorme e a tua eficiência é muito baixa. Então, quando o teor de fósforo no solo é muito baixo, quando a fertilidade é baixa, faz todo sentido você trabalhar com adubação na linha de plantio, porque você aumenta a eficiência muito mais rápido, porque você cria uma zona perto da planta que eu tenho uma melhor disponibilidade de fósforo, tá? O que acontece é que depois de passado algumas fertilizações, quando tu está construindo aquela fertilidade que nós já falamos, que você está aumentando a eficiência porque você está colocando todo ano mais e mais fósforo, você está criando o legado de fósforo do solo, que é outra coisa que também se fala muito hoje em dia. O que acontece é que a resposta para essa aplicação na linha de plantio, ela começa a se perder, porque tu começou a botar fósforo no solo em vários lugares, né, durante vários anos, e basicamente você está começando a ir para o lado não de saturação de fósforo no solo, mas do, né, aumento de eficiência, porque você tem menos sítios de adsorção. Então, para mim é muito claro isso. Eu acho que fósforo na linha é um excelente manejo, uma excelente estratégia para solo que está com teor baixo e para solo que está com teor médio, né? Mas eu diria a primeira parte da curva do médio, né? O médio alto, a gente já começa a perder, né, a resposta à adubação em linha, e ela passa a não ser diferente da adubação a lanço. E eu não tenho dúvida nenhuma que, né, na minha opinião, se você tem um sistema onde você tem teor médio, já próximo do alto, e você tem um teor no solo, ou você tem um teor alto no solo, um teor suficiente para as plantas, se você está acima do teor crítico para a boa produtividade das plantas, a adubação a lanço é tão eficiente quanto a adubação a linha. E aí vem uma coisa interessante,
Por que ela é eficiente? Não é que a planta vai pegar aquele fertilizante que tu está aplicando. A planta vai conseguir sobreviver com o fertilizante que está no solo já, porque o solo está bom. Então, aquele fertilizante que está aplicando agora, ele está servindo para a reposição do que a planta vai exportar. Então, a gente tem tempo para aquele fertilizante reagir com o solo, ficar disponível, né? Mas o que a gente está brincando é de tratar o sistema. A gente está, né, fazendo com que o sistema fique fértil e se mantenha fértil do tempo. Mas a planta, ela está sobrevivendo, né, do fósforo que já tem no solo, porque tu tem boa fertilidade. Então, essa questão de a lança na linha, eu acho que ela faz muito sentido a adubação à linha em solos pobres, né? Quando a gente vai para solos que já estão com boa fertilidade, né? Os dados que a gente viu, né, lá quando eu trabalhava em Santa Catarina são exatamente nesse sentido, né? Com um porém, né, que a gente tem que tomar cuidado, né? A fósforo à lança é muito fácil de aplicar, mas é perigoso também. Se você tem erosão, você tem que cuidar com isso, né? Porque se você aplica o fósforo a lanço e depois você tem uma chuva que leva embora, né, o teu fertilizante, o teu solo, né, você perdeu o serviço. Então, também tem situações onde você tem mais probabilidade erosiva, onde o fósforo a lanço é algo que eu teria minhas restrições quanto à utilização. Excelente, professor Gattiboni, aí uma verdadeira aula sobre fósforo e a dinâmica desse elemento tão importante aí, desse nutriente no solo, né? E os nossos principais desafios. Tem uma nova pergunta aqui para o senhor, que acredito que vai sintetizar muito do que foi discutido até o momento, né? Mas seria mais assim uma perspectiva do senhor, né, sobre adubação fosfatada. O que o senhor enxerga, assim, o que o senhor visualiza, né, do futuro na adubação fosfatada, pensando aí, né, em médio e longo prazo? Ok, Luiz, eu vou pegar minha bola de cristal aqui. Então, é uma pergunta difícil porque a gente está tentando pensar no que vai acontecer no futuro, né? A gente nunca é bom, né, fazendo isso, né? Mas eu acho que, pelo menos a minha visão é que a gente tem um mundo para desbravar ainda na questão dos micro-organismos. Eu lembro quando eu ia para as aulas de microbiologia do solo e começava a entender, né, como os micro-organismos conseguem fazer coisas tão diferentes no solo. Tem micro-organismos que eles estão lá para comer matéria orgânica, tem outros que estão lá para comer amônia, tem outros que estão lá fazendo, né, estão conseguindo sobreviver respirando, né, não oxigênio, mas estão respirando outras coisas. Eles fazem coisas impressionantes no solo, coisas que, né, a gente até impressionante entender como pode ser tão diverso esse mundo dos micro-organismos, né, do solo. E quando tu pensa em termos de quantidade, que nós temos, por exemplo, em 1 grama de solo, 10 bilhões de micro-organismos, algo do tipo, então você pode imaginar a diversidade que nós temos desses organismos no solo. E daí, quando a gente transfere isso, imagina um campo nativo do sul do Rio Grande do Sul, um sistema extremamente pobre em fósforo. Nós temos plantas que sobrevivem lá, plantas nativas, e nós temos micro-organismos ajudando essas plantas a sobreviver. Quando a gente vai para um cerrado nativo, né, um solo tropical, às vezes arenoso, né, com todos, né, os problemas, né, antes, né, no sistema natural em termos de fertilidade, nós temos plantas sobrevivendo lá. Tu pensa a mesma coisa para, né, a Amazônia, para a floresta amazônica. Como que consegue aquelas plantas sobreviver, né, e ter aquela exuberância num sistema tão limitante em fósforo? E tudo isso eu acho que tem essa conexão entre a planta e os micro-organismos. Então, eu acho que o futuro para nós no sentido de tentar desvendar melhor como esses organismos, né, eles conseguem transformar o fósforo de formas indisponíveis em formas disponíveis, e quem sabe transferir esses genes, né, trabalhar com, né, edição genética. Imagina nós conseguir colocar numa planta de milho, numa planta de soja, essa capacidade de minerar,
né, o fósforo do solo. Isso seria absolutamente, né, impressionante, incrível, né? E a gente está indo para esse lado, né? Quando pensa nas tecnologias que nós estamos começando a desenvolver nos últimos 10 anos em termos de edição genética, né? E no futuro eu acredito que a gente tem essa possibilidade. Mas primeiro nós temos que achar os organismos certos no solo. A diversidade, como eu disse, é tão grande que o problema hoje é selecionar qual organismo que está sendo benéfico para a planta naquele sistema. Ou, quem sabe, né, a gente não precisa pegar e pegar o gene desse micro-organismo e transferir isso para a planta. Mas a gente tem uma maneira de fazer com que a gente criar um inoculante que tenha uma boa sobrevivência no solo e que ele consiga, né, ser aplicado junto com as nossas sementes e que ele consiga ser realmente efetivo e fazer uma grande diferença em termos de exploração de fósforo do solo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse seria o que eu imaginaria de caminho do futuro. Claro que nós temos desenvolvimento de novos fertilizantes, nós temos novas moléculas, nós temos, né, esses aditivos que a gente com certeza vai desenvolver para aumentar a eficiência dos fertilizantes. Eu acho que tudo isso vai acontecer no futuro e a gente parte para ter, né, produtos que são mais eficientes. Mas eu ainda acho que, né, o grande pulo do gato do futuro vai ser alguma coisa relacionada a entender melhor como os micro-organismos conseguem extrair fósforo do solo e tentar potencializar isso, seja na planta ou seja aplicando esses organismos. Bacana, professor, pegar essa sua percepção, ao mesmo tempo que a gente vê, né, que as empresas, as universidades, de uma certa forma, elas já estão, né, tentando trabalhar essa tecnologia aí e associar micro-organismos à eficiência da adubação fosfatada. Professor, atualmente, você vem aí trabalhando, né, e buscando refinar essas recomendações de calagem e adubação nos Estados Unidos. E o professor também já foi um dos coordenadores do Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que foi publicado em 2016. Se a gente for pensar nesse manual específico, 7 anos já passaram e nós já tivemos mudanças em relação ao manejo, em relação aos tetos produtivos das cultivares. Então, professor, você que já teve aí desse lado, né, da organização desses manuais de recomendação que tanto nos ajudaram e ainda nos orientam, eu gostaria de entender um pouquinho mais quais que são os principais desafios para atualizar esses manuais e até pensando em reduzir uma lacuna, digamos assim, que existe entre a publicação e o que já vem sendo realizado no campo. E, ao mesmo tempo, professor, gostaria de entender que o senhor falasse para os nossos ouvintes se existe uma diferença do Brasil para os Estados Unidos e também qual que é o futuro dos manuais, na sua percepção. Então, Luciele, essa é um trabalho homérico, né, das questões de atualizações dos manuais. A gente trabalhou intensamente, né, lá no sul do Brasil para fazer aquela atualização que saiu em 2016 e eu não posso dar spoiler aqui, né, mas a gente está trabalhando, eu continuo, né, trabalhando junto com o pessoal lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a gente provavelmente vai ter uma nova edição já no próximo ano. Então, né, aguarde os próximos capítulos que deve surgir por aí. Mas então, eu trabalhei lá naquela época com os manuais e eu digo, bom, acho que eu já paguei o meu tributo, né? E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, né, me colocaram de novo para trabalhar nos manuais. Então, eu também trabalho, na verdade, essa é uma das minhas principais funções aqui, é manter atualizadas as recomendações de adubação para a Carolina do Norte. Então, a gente trabalha junto com o Departamento de Agricultura, né, uma publicação conjunta entre o Departamento de Agricultura do Estado e a NC State, a universidade. Então, a gente trabalha junto para manter esse material, né, em dia para os produtores. O desafio grande, nós temos alguns desafios para a confecção desses materiais. Eu acho que tem um desafio prático que é o seguinte, é conseguir juntar toda a informação que é produzida, tá? Porque você imagina que o que vai dar base para os manuais de recomendações são as pesquisas que são geradas. Então, as pessoas que trabalham para atualização de sistemas de recomendações, ela tem que juntar tudo que foi publicado nos últimos X anos,
né, e tentar traduzir aquilo para algo, né, que é uma recomendação prática para o produtor, aplicável, né, e que faça sentido, né, que seja conectada com a realidade. Então, isso é um desafio prático por si, somente juntar a informação. Mas por trás disso, nós temos um grande desafio, né, que eu acho que ele é muito complexo no Brasil, que é a gente ter a capacidade de gerar dados de calibração de análise de solo e recomendação de fertilizantes. Por que isso? Porque se pensar, quem é que faz pesquisa no Brasil? Quem faz pesquisa no Brasil vai ser, né, pesquisa, né, agropecuária, vai ser a Embrapa, né, um pouco das agências estaduais, as universidades. Todas essas entidades, elas dependem de fomento para pesquisa, né? Nós dependemos de ter recursos para poder botar experimento no campo, para conseguir gerar dados de recomendação. Qual é a resposta de plantas? Nós temos novas cultivares, né? Essas cultivares precisam mais fertilizantes ou a gente pode usar o anterior, as recomendações anteriores. Nós temos novos tetos produtivos, né? Nós estamos produzindo muito mais grãos por hectare do que antigamente. Nós precisamos colocar isso no sistema ou não? Então, para isso, a gente precisa fazer pesquisa. E aonde que a gente vai buscar o recurso para fazer pesquisa? A gente vai buscar nas agências de fomento, a gente vai buscar no CNPq, a gente vai buscar em FINEP, a gente vai buscar, né? Só que eu posso te dar grande certeza, se tu mandar um projeto para uma dessas agências e dizer que quer fazer calibração da análise de solo, você vai receber um grande não, porque isso não é relevante, né? Nós temos que, a relevância hoje é trabalhar com saúde do solo, é trabalhar com alguma outra área que é, tipo assim, áreas mais avançadas, mais tecnológicas, porque fertilidade do solo, né, tradicional, né, é algo que já se faz desde a década de 50 e provavelmente a gente não precisa fazer mais. E é exatamente o contrário, né? Essa é a grande, né, a grande briga que eu tenho é que essa área de calibração de análise de solo, ela é constante, né? Porque a todo momento eu tenho novas variedades, a todo momento eu tenho aumento de teto produtivo, eu tenho novas culturas, né, que estão chegando, né, que não estavam no mercado e a gente não tem recomendação para elas. Só que não é tu mandar um tipo de projeto, esse tipo de projeto, eu quero aplicar doses de fertilizantes e ver qual é o efeito na planta, né? Eu tenho certeza que todas as agências vão dizer não tem nenhuma inovação nisso, né? E daí o seu projeto não foi aprovado. Eu já recebi tanto não nesse sentido que eu já perdi as contas. Mas então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem no sentido de poder gerar os dados, porque a gente precisa de fomento para isso, né? E eu vejo isso de uma maneira problemática no Brasil, em termos de como conseguir financiar esse tipo de pesquisa, que não é pesquisa, digamos assim, né, que brilha os olhos. É pesquisa, né, que a gente tem que continuar fazendo sempre, mas ela não é inovativa, né? Mas ela precisa ter continuidade. Então, esses são os desafios que eu acho, né? Se eu for comparar como funcionam os sistemas de recomendação, pelo menos, né, no sul do Brasil, que eu tinha bastante contato e ainda tenho, né, já que a gente está trabalhando na atualização para o outro ano, e como funciona aqui na Carolina do Norte, eu acho que a gente tem uma grande vantagem aqui, que os nossos sistemas eles são publicados online. Então, o que a gente faz? A qualquer momento que a gente acha que precisa fazer uma mudança na recomendação aqui, na Carolina do Norte, a gente se reúne na comissão, nós temos o comitê que trabalha, né, com isso, e a gente faz, né, olha, nós temos que mudar tal coisa, porque os dados de pesquisa estão mostrando, né, precisa mudar a nossa recomendação dessa maneira. A gente entra no sistema online, né, no manual online, só faz uma edição do manual, muda aquele pedacinho que precisa ser mudado, e o manual está atualizado. Então, a todo momento a gente tem a atualização do sistema, né? E isso que é uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda, porque nossos manuais, muitos, acho que a maioria deles, ainda são manuais impressos, né? Então a gente depende do pessoal se reunir, o pessoal se, né, fazer esperar um tempo para ter, né, ter modificações suficientes para justificar se fazer uma nova edição do manual de recomendação. Então essa é a grande diferença que eu vejo entre os sistemas, né? Nós ainda somos um pouco engessados nas nossas atualizações, porque a gente espera bastante coisa acontecer
Não porque a gente quer que, né, a gente quer esperar muito tempo para fazer a nova edição, mas realmente nós temos né, modificações que têm que ser feitas, e também tem um outro detalhe, né, que às vezes nós temos bastante coisa que está acontecendo no campo, mas que elas ainda não têm dados de pesquisa que estão, né, suportando aquilo. Tem muitas coisas que são tendências de mercado que a gente tem que ter muito cuidado para colocar no manual de recomendações, porque, né, para colocar no manual de recomendações, aquelas coisas têm que ser realmente comprovadas em várias situações, e elas têm que funcionar de maneira genérica para todos os usuários do manual. Então, isso é um detalhe importante a ser considerado. Sobre o futuro das recomendações, né, eu fiz uma apresentação no Brasil, acho que foi em junho, início de junho, e eu coloquei essa ideia lá, acho que foi na Exalc que eu vou fazer uma apresentação, no simpósio de fósforo, lá com o professor Paulo Pavinato, e a gente está fazendo um trabalho aqui nos Estados Unidos que é muito interessante. Eu acho que o melhor projeto que eu já trabalhei na minha vida é esse que eu vou comentar com vocês um pouquinho agora. Você sabe que a gente tem um problema de regionalização de recomendações. Isso é marcante em qualquer lugar do mundo, né? Mas nós pegamos, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos um sistema de recomendações. O Paraná tem um outro, São Paulo tem outro, Cerrado tem 2 ou 3, né? Rio de Janeiro tem outro, Minas tem outro. E aqui nos Estados Unidos é exatamente da mesma maneira. Cada estado começou a fazer um sistema em tempos diferentes, porque né, nós tivemos departamentos de solos que começaram o sistema de recomendações, alguns na década de 40, outros 50. Então, os grupos que começaram a fazer foram diferentes. E o resultado é que os sistemas evoluíram de maneira independente. E daí nós chegamos à situação que nós temos hoje, que é ridícula, né? Por exemplo, você tá na fronteira da Carolina do Norte com a Virgínia, e tu tem um produtor que a metade do campo dele é na Virgínia e a outra metade é na Carolina do Norte. Nós temos ele teria que seguir 2 recomendações de adubação diferentes, porque os sistemas foram desenvolvidos baseado em métodos de análise diferentes e em calibração de campo diferente. Então, esse é o problema. E no Brasil é absolutamente o mesmo problema, né? O que a gente começou a fazer aqui já fazem 5 anos, mas realmente nos últimos 3 anos, né, isso tomou uma proporção enorme, e hoje a gente tem 48 estados dos 50 estados participando desse projeto, é que a gente está tentando unificar os sistemas de recomendação. Já pensou que maravilha? Nós temos um único sistema de recomendação? Como é que vai funcionar isso? A gente contratou pessoas para ir nas universidades e buscar todas as teses e dissertações sobre calibração de adubação. Nós fizemos um levantamento de todos os artigos publicados sobre o assunto, né, nas revistas americanas, e a gente extraiu os dados, né, compilou esses dados, a gente redigitalizou essas figuras, transformando os gráficos em números de novo, né? E a gente está gerando esse banco de dados enorme, com todos os dados de calibração que a gente conseguiu achar nesses últimos anos. E a gente está jogando isso a gente está construindo um software. E nesse software, do jeito que ele vai funcionar, é o seguinte: o agricultor ou a pessoa que é usuário de um sistema de recomendação, ele vai entrar nesse site, ele vai pegar o mouse dele, ele vai selecionar uma região, né, que ele tem interesse, que, por exemplo, tem solos parecidos. Em vez de selecionar, né, um sistema de recomendação para o Rio Grande do Sul, vamos selecionar um sistema de recomendação com um mouse que pegue só o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, porque os solos são muito parecidos. E porque o tipo de, né, o potencial produtivo de soja e milho naquela região é bem específico e é diferente por exemplo, da metade sul do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente está montando nesse software é que a pessoa vai conseguir selecionar a área de interesse e o sistema vai localizar todos os experimentos, todos os dados que já foram gerados para aquelas regiões. E o software vai criar um sistema de recomendação baseado só nos dados que são importantes para aquela região.
Então, a gente está lançando, eu acho que em fevereiro ou março já a gente vai lançar a primeira versão do site, né? Que vai estar em beta ainda, ó, que a gente ainda está trabalhando nisso, mas a gente vai ter recomendações que vão ser completamente diferentes, né? Conforme o produtor escolher as ferramentas. Ele pode escolher, por exemplo, os solos, ele pode escolher a região, ele pode selecionar somente a cultura que interessa para ele, em vez de ter uma recomendação que é genérica para várias culturas, ter uma recomendação específica para uma cultura. Ele vai poder escolher qual é a profundidade da amostragem que ele quer considerar durante o sistema de recomendação, e daí o sistema vai se ajustar para a profundidade de amostragem de solo que ele tem, e ele vai também poder selecionar, se ele quiser, o método de análise, ou se ele não seleciona o método de análise, o método vai fazer, ou o software vai fazer uma espécie de uma transformação de um método em outro para criar um sistema, né, híbrido a partir do que o produtor, o usuário, selecionar nesse sistema. Então, é um trabalho absurdo, né, que a gente está fazendo em termos de coletar esses dados antigos e jogar tudo isso dentro de um Big Data, né, que vai servir para a gente ter um sistema de recomendação para cada pessoa que entrar no site e fazer uma recomendação. Então, isso vai criar uma diversidade enorme, né, de recomendações, mas, ao mesmo tempo, vai criar essa possibilidade de nós termos as recomendações que realmente são importantes para daquele usuário, e elas vão ser extremamente afinadas para a situação que ele escolher. Né? Então, acho que, sem dúvida, esse é o futuro do sistema de recomendações. Eu lancei, né, essa ideia nesse nosso evento lá em Piracicaba, em junho, né? E também falei sobre isso no Congresso de Solos em Florianópolis, que a gente participou em julho, né? E porque eu acho que é uma ideia fantástica, é um trabalho absurdo, né? Mas é uma ideia fantástica, e eu gostaria de ver isso, né, um dia no Brasil. Já imaginou nós conseguir integrar todos os sistemas de recomendações e o usuário ter a capacidade de fazer as escolhas dele, ter o sistema de recomendações ajustados para as necessidades dele? Seria maravilhoso. Maravilha, professor Gattiboni. É muito bom entender, ter essa visão que o senhor trouxe aqui, né, de como está evoluindo aí nos Estados Unidos, mais especificamente na Carolina do Norte, né? Achei bem interessante a questão do comitê técnico, né? E essa ideia aí de unificação dos sistemas de recomendação. Realmente, nós temos grandes desafios no agronegócio, não só brasileiro, norte-americano, mas em todo o mundo, né? E esses desafios é que nos estimulam realmente a investir em pesquisa, né? As instituições, e nós evoluirmos nesse processo ao longo dos anos. Já encaminhando já para o final deste episódio, professor Gattiboni, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que essa experiência que o senhor trouxe para nós, esse conhecimento tão aprofundado, que não cabe neste episódio, né? Mas aqui foi uma contextualização excelente. Eu tenho certeza que nutriu o conhecimento dos nossos ouvintes. E eu queria deixar aqui o senhor à vontade para passar uma mensagem final para os nossos agricultores, para os nossos consultores, para os profissionais do agronegócio brasileiro que nos escutam aqui no Plantcast. Bom, primeiro, foi uma satisfação conversar com vocês. Vocês devem ter notado, né, que, né, a minha paixão por ciência do solo, né, e por fertilidade do solo. Então, né, eu acho que isso faz parte da minha mensagem, né. Primeiro, agradecer, né, o convite para conversar, né, sobre isso, né, e colocar essa minha extrema satisfação, né, e paixão por trabalhar com fertilidade do solo e trabalhar com agricultura. Eu acho que a agricultura do Brasil é a melhor agricultura do mundo em termos de eficiência que nós temos. A gente consegue, né, com muito menos subsídios, com muito menos capacidade, ser competitivo, né, no mercado internacional de uma maneira que é assustadora, né, para os outros países. Mas o solo está lá, né? O solo é algo que nós precisamos tratar bem para colher os frutos,
né, que nós precisamos, mas é algo também que precisa ser conservado para que a gente mantenha essa capacidade do nosso país no futuro de continuar sendo essa liderança em termos de agricultura. Né? Tem um ditado, né, indígena aqui dos Estados Unidos que eu acho fantástico, né? É que ele diz que a gente não herda o solo dos nossos antepassados, a gente pega emprestado o solo dos nossos filhos, né? Então eu acho que essa, né, é a minha mensagem final, né? De a gente precisa tratar bem o solo porque ele não é nosso, esse solo, né, é o mesmo que vai ter que ser utilizado no futuro para as gerações futuras continuar, né, fazendo com que o nosso país seja essa potência agrícola mundial. Então, cuidar da fertilidade do solo é cuidar da nossa nação. Então, essa é a minha mensagem final e agradecer a vocês por essa oportunidade de conversar sobre fertilidade do solo. Mensagem maravilhosa, professor Gattiboni. Realmente é isso. É a nossa busca por uma agricultura, um agronegócio sustentável, né? E aqui eu reforço a frase da ICL que nós divulgamos, né, por onde nós vamos, que é realmente o impacto para um futuro sustentável. Então, é o nosso papel olhar para as próximas gerações e onde nós temos agricultura, onde nós temos profissionais, onde nós temos conhecimento, com certeza nós iremos deixar esse legado, né? Queria que o senhor deixasse os seus contatos, como o pessoal te encontra nas redes sociais, fique à vontade, professor. Sim, o pessoal que quiser entrar em contato, nós temos o site da universidade, né? Se vocês entrarem na ncsu.edu, né, e procurarem por fertilidade do solo, vocês vão achar o website do meu laboratório, do meu grupo de pesquisa, né, e extensão, onde vocês podem ter mais informações, né? Tá lá o meu e-mail, o meu contato, vocês podem me contatar a qualquer momento com questões e com dúvidas, né? É sempre um prazer, né, conversar com todo mundo sobre fertilidade do solo. E também nós estamos, tem Twitter, Facebook e Instagram, né? E se vocês procurarem por Luke Gattiboni, vocês vão encontrar, né, provavelmente o meu contato por lá. Né? Então, Luke é meu apelido americano, né, para Luciano. Luke, soletrando L-U-K-E. Isso, certo, professor? Exato. Maravilha, bom demais, professor. E fique, sinta-se convidado para visitar a ICL, né? Em qualquer estrutura física que o senhor encontrar nos Estados Unidos, em qualquer país, e aqui no Brasil, para a gente tomar um cafezinho. Luiz Fernando, ficamos aqui, meu amigo. Excelente, Ismael. Agradecer mais uma vez aí ao professor Gattiboni pela essa conversa de hoje, né? Gravação de mais um podcast fantástico. Muito obrigado, professor. Considerações muito importantes aí que vão contribuir aí com os nossos ouvintes, né? Agradecer o Ismael e a Luciele por essa parceria aí na gravação de mais um episódio. E agradecer aos nossos ouvintes, né, por estar conosco em mais um episódio do Plantcast. Um forte abraço a todos. Muito bom. Luciele Leolato, ficamos por aqui. Suas considerações finais, minha amiga. Mais uma vez aí agradecer ao professor por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar tanto conhecimento, também coisas novas, né, que eu confesso que deu de refletir bastante ao longo aí do bate-papo. E também eu vou dizer que eu pude reviver um pouquinho das nossas aulas lá no Desk. Então, para mim, de fato, esse episódio ele é especial e eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão ser fortemente impactados com tudo que foi conversado hoje. Uma satisfação aí estar presente em mais um episódio. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Plantcast, este de número 110. Obrigado por sua audiência, obrigado por estar conosco aqui. Compartilhe esse episódio em seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares, por que não? E siga a ICL no seu perfil no Instagram, do LinkedIn, o site da ICL, e também siga, claro, o Plantcast e deixe lá o seu review. São aquelas estrelinhas, deixe a avaliação que lhe achar justo. Até o próximo Plantcast e ficamos por aqui. Grande abraço. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.